Olá, esse é o terceiro vídeo da série Intestino. Já falamos sobre hiperpermeabilidade do intestino, já falamos sobre a parte imunológica e as doenças respiratórias, doenças de mucosa, e agora a gente vai falar aqui sobre o meu termômetro virtual. Eu tenho um termômetro na minha cabeça que eu uso durante a minha consulta. Quando o paciente senta para consultar comigo, eu faço algumas perguntas e eu vou colocando o paciente, posicionando ele, graduando no meu termômetro. Esse é o termômetro da serotonina. Onde aqui eu tenho nível 10 de serotonina e aqui eu estou com nível 0. As maiores queixas de consultório e os medicamentos mais vendidos no mundo são relacionados a depressão, ansiedade, insônia, compulsão alimentar, bipolaridade, síndrome do pânico. E o que todas essas doenças têm em comum? Todas elas têm como causa a baixa de serotonina. Então, quando o paciente senta na minha frente, eu vou fazendo algumas perguntas, eu vou posicionando ele aqui. Eu pergunto para ele assim, você é feliz? Se ele fala que sim, pergunto, você é ansioso? Ele fala não. Você dorme bem? Ele fala durmo. Bom, eu vou colocar esse cara aqui, ó. Eu posiciono ele aqui. Se ele chegar para mim e falar assim, doutor, eu tenho um pouquinho de ansiedade, um pouco de compulsão alimentar, depois do almoço eu preciso comer aquela sobremesa, bom, eu já vou posicionar ele aqui embaixo. Se ele falar para mim que anda depressivo, sem uma boa causa, uma causa que justifique isso, eu já boto ele aqui. Se ele está oscilando entre depressão e euforia, que a gente chama isso de bipolaridade, eu posiciono ele aqui. E se ele me relatar que nos últimos tempos ele teve síndrome do pânico, bom, aí eu vou botar ele com -1 de serotonina, tá? A síndrome do pânico é o momento em que o paciente está com um nível negativo desse neurotransmissor. Então vamos entender qual é o papel da serotonina. A gente vai ter que lembrar um pouquinho agora da aula de biologia, quando a professora falou sobre o sistema nervoso e apresentou para vocês o neurônio. O neurônio é uma célula que tem uma estrutura assim, ó. Aqui é o corpo do neurônio, aqui é o axônio, aqui os dendritos. Neurônios são células que comunicam o cérebro com o resto do corpo ou o resto do corpo com o cérebro. E existem várias vias. Existe a via de condução da temperatura, da dor, da felicidade, da memória. E essas vias, elas são feitas por neurônios que estão dispostos assim, ó, numa sequência, tá? Ó, um atrás do outro. Então, por exemplo, eu tenho um fecho de neurônio que vem do meu pé até o meu cérebro. Então, se eu pisar num prego, é esse fecho de neurônio que vai conduzir a dor até o meu cérebro vai fazer a leitura de que está doendo através de uma via sensitiva, e aí eu vou devolver o estímulo numa via motora para eu tirar o pé. Então eu vou levantar o pé, por quê? Porque houve um comando de ida e um comando de volta, né? Então esse é o comando da dor. A via da dor e da temperatura é a mesma. Por isso que quando eu tomo um remédio analgésico, ele já é antitérmico, porque a via é a mesma. Eu tenho a via da memória, eu tenho a via da felicidade. E aí o que acontece? É indispensável entendermos sobre isso aqui, ó, que propositalmente eu deixei um espaço entre um neurônio e outro. Esse buraco negro é chamado de fenda sináptica. Por quê? Esse neurônio, ele não comunica com esse, porque existe um buraco aqui no meio que faz com que haja um espaço grande o suficiente para eles não conversarem. Só que a fenda sináptica, ela precisa ser, digamos, unida para que eu possa passar o estímulo. Então, se eu estou querendo passar uma comunicação desse neurônio para esse, eu tenho que colocar aqui na fenda sináptica um neurotransmissor para fazer a famosa sinapse. E cada via de condução, ela usa um neurotransmissor. Por exemplo, se aqui eu estou fazendo a condução da memória, porque eu estou lendo, estudando, meu olho está captando o sinal, que é a letrinha, está transformando isso em um outro sinal, mandando para o cérebro e querendo armazenar, eu vou usar aqui um neurotransmissor que chama acetilcolina.
Então, a acetilcolina é o neurotransmissor da memória. Quem já fez cursinho sabe disso, né? Porque o professor de cursinho, ele sempre fala assim, galera, quando você já leu o dia todo e percebeu que agora você está lendo e não está guardando mais nada, vai dormir e vai formar mais acetilcolina, porque sem acetilcolina você não consegue guardar o que você leu. Bom, e se isso aqui for o fecho de condução da felicidade? O que eu vou precisar aqui? Eu vou precisar deste neurotransmissor que chama serotonina. Então é mais ou menos assim, fiquei feliz, tenho um estímulo para ficar feliz, seja lá qual for, né? Acordei, olhei para o céu, o dia está lindo. Bom, eu tenho que ficar feliz por isso. Então eu vou mandar um fecho de onda, aqui um pulso elétrico que tem que comunicar com a parte do meu cérebro responsável pela felicidade. E aqui, quando eu chegar nessa fenda sináptica, eu vou precisar fazer a sinapse. Então, este neurônio, chamado neurônio pré-sináptico, ele vai jogar aqui serotonina na fenda. Vai fazer a sinapse para que eu possa pular de um neurônio para o outro. E aí, esse mesmo neurônio, ele vai recaptar a serotonina. Então, é ele que põe e ele que recapta. Aqui já ficou fácil de entender a ação da maioria dos antidepressivos, né? Por exemplo, vamos falar de um clássico aqui, muito usado, fluoxetina. A fluoxetina, ela é um IRSR, não, perdão, errei, ISRS, ó, ISRS, inibidor seletivo da recaptação de serotonina, ou seja, quando o neurônio põe serotonina, a fluoxetina ela vai inibir a recaptação, né, da serotonina, mantendo a serotonina mais tempo na fenda sináptica. Mas aí eu pergunto, e se eu tenho pouca serotonina? Será que isso aqui é a melhor opção? Eu dar um medicamento que vai pegar o pouquinho de serotonina que eu tenho e manter ele mais tempo na fenda sináptica? Porque a maior causa de depressão não é um neurônio que recapte muita serotonina, e sim níveis baixos do neurotransmissor. Então a gente tem que entender onde é que a serotonina ela é sintetizada, como é sintetizado esse neurotransmissor e por que que hoje temos tanto paciente com queixa que nos leva a pensar que a causa é a baixa desse neurotransmissor. Vamos entender aqui um pouquinho. Nada no corpo é produzido para a vida toda, é estocado, né? Você nasce sem reserva de nada e o teu corpo vai utilizando o que você dá através da boca para sintetizar neurotransmissores, hormônios, tudo que o corpo precisa. E assim não é diferente com a serotonina. O início da serotonina vai ser com um aminoácido que chama triptofano. E o triptofano, ele precisa ser transformado num aminoácido chamado 5-hidroxitriptofano. Como é que você transforma triptofano em 5-hidroxitriptofano? Bom, é uma reação bioquímica, portanto, é necessário uma enzima chamada de triptofano hidroxilase. E uma reação bioquímica não ocorre só com a presença de enzima, também você precisa de cofatores, no caso aqui a vitamina B6 e o magnésio. Então, se eu tenho um ambiente ideal, que é uma hidroxilase, a vitamina B6, que é o piridoxalfosfato, e o magnésio, eu vou transformar o triptofano em 5-hidroxitriptofano, que vai se transformar em serotonina. A serotonina promove uma sensação de bem-estar, mas no escuro total, num quarto completamente escuro, em blackout, a glândula pineal vai usar a serotonina para sintetizar melatonina. Melatonina, o hormônio do sono profundo, do sono REM. Então aqui a gente já começa a entender por que pessoas muito ansiosas e compulsivas também se queixam de sono ruim, porque elas já não têm serotonina, então como é que vão ter melatonina, né? E onde é que entra o intestino nisso tudo? Bom, o intestino é o órgão que tem que absorver triptofano. Só que, se eu estiver com o intestino em hiperpermeabilidade, em desbiose, ele não vai absorver sob forma de triptofano. O intestino
em hiperpermeabilidade, ele vai roubar um radical amina desse aminoácido aqui. É o que a gente chama de descarboxilação. E a descarboxilação do triptofano vai ser em triptamina. Triptamina. A triptamina é extremamente neurotóxica, causa muita dor de cabeça, tá? Por que é comum mulheres que falam assim, nossa, quando eu não vou no banheiro, quando eu percebo que eu passei muitos dias sem ir no banheiro, eu começo a ter muita dor de cabeça pelo excesso de triptamina. E como é que eu sei isso aqui está acontecendo? Eu faço um exame na urina do paciente e eu vou encontrar um ácido orgânico chamado 5-hidroxindolacetato. Se eu encontrei na urina 5-hidroxindolacetato, eu sei que eu estou descarboxilando o triptofano em triptamina e, portanto, eu não estou transformando em 5-hidroxitriptofano e eu não estou transformando em serotonina. E agora a gente começa a entender uma das maiores causas de depressão, ansiedade, bipolaridade, síndrome do pânico. É uma disbiose intestinal interferindo diretamente no cérebro. Mas tem um detalhe, até 3 anos atrás, eu até podia entender que era no intestino que eu fazia toda a síntese de triptofano, mas uma coisa que a gente tinha certa, a parte da ciência, é que não tinha como eu passar triptofano para o cérebro através do sangue. Por quê? Porque existe uma membrana chamada membrana barreira hematoencefálica, que separa o cérebro do resto do corpo, filtrando o que vai passar e o que não vai passar. Então até podia ter triptofano, serotonina no sangue e a gente não entendia como é que isso poderia chegar no cérebro. Eis que cientistas descobriram muito recentemente, se eu não me engano foi aí por 2014 que as notícias começaram a circular. Descobriram o sistema neuroentérico, né? Que é o quê? É um sistema comandado pelo nervo vago. Eu não sou desenhista, sou médico, imaginem isso aqui como um cérebro. Vamos fazer as minhoquinhas do cérebro. E aqui embaixo vamos desenhar o intestino. Então existe uma comunicação através do nervo vago que faz com que haja uma ligação do cérebro com o intestino. E essa ligação ela é apenas 10% aferente e 90% eferente. O que eu quero dizer com isso? 90% ela é intestino, cérebro e 10% cérebro-intestino. Ora, qual é que comanda qual aqui então, né? Esse órgão passou a ser chamado de o segundo cérebro do corpo, justamente porque é a partir do intestino que eu sintetizo, que eu permito a absorção e síntese de muitos neurotransmissores que vão comandar o cérebro. Eu contei a historinha de um deles, da serotonina. Mas quando eu falo aqui sobre outros, por exemplo, eu falei para vocês que a memória ela é diretamente associada à acetilcolina. E para eu formar acetilcolina, além de eu precisar ter colina, que uma das fontes de colina é o ovo, mas que a colina num intestino hiperpermeável, ela vai se transformar em óxido de trimetilamina. Olha aqui, ó, eu já vou perder colina para ter mal, né? Mas e se eu tiver colina? Bom, aí eu tenho que entender que quem liga acetil com colina é S-adenosilmetionina, famoso SAMe. E o SAMe é derivado direto de um aminoácido chamado metionina. Metionina só vai ser absorvida em um intestino saudável. Se o intestino não está saudável, eu não tenho metionina, eu não tenho SAMe, eu não ligo acetilcolina, e aí você vai entender também um dos maiores causadores do Alzheimer. Está aqui. A falta de acetilcolina atrapalha muito a memória. Já foi capa da Isto É, da Super Interessante, da Veja, o tema intestino, segundo cérebro do corpo. No meu próprio Instagram isso já está bem batido. Só que as pessoas não entendem, né? Bom, então está aqui a aula. Espero que tenham entendido a relação desses dois órgãos e se você busca ter um cérebro funcionante, é aqui que você tem que começar. É no teu intestino, selecionando o alimento que você vai dar para o teu corpo. Bom,
Vamos dar sequência às aulas de intestino. Vídeo número 4,